Bom, acho que dá pra gente ir começando e o pessoal vai entrando aqui. Lá no grupo a gente já jogou Beleza, o link, já tá chamou, bom, daqui a pouco mais gente vai aparecendo. Deixa eu ligar minha câmera aqui. tá bom. Vamos lá. Gente, obrigado de novo para quem está participando aqui. Já estou vendo as mesmas carinhas de sempre das lives. A Renata é uma amiga minha de algum, não tanto tempo, mas de algum tempo, né? A Renata foi minha chefe quando eu trabalhei no governo, foi uma das pessoas mais legais com quem eu já trabalhei. E agora, eu não é mais puxa-saquismo, porque ela não é mais minha chefe, então posso falar. Renata é jornalista, tem um blog muito legal chamado Lombada Quadrada, que faz resenhas de livros diversos aí, e ela trabalha hoje, você é diretora de comunicação lá do Museu do Futebol, ou, Rê, só para eu entender? Sou assessora, Ah, assessora de comunicação e marketing do Museu do Futebol e do Museu da Língua Portuguesa. maravilha. Então é isso, gente. Vocês votaram, tá aí. A Rê vai falar bastante desse livro com vocês. Vamos fazendo naquele mesmo esquema. Pode mandar as dúvidas pelo chat, ou se quiser mandar pelo ligar o microfone, falar com a gente, tá tudo por aqui. Beleza? E depois a Rê vai poder dar mais dicas no final sobre o blog dela, enfim. Qualquer dúvida, eu tô por aqui. Eu vou desligar minha câmera e o áudio. Vamos aí, Rê. Tudo seu. Beleza, falou, obrigada, Fê. Então, galera, a gente estava conversando um pouquinho, né, com quem entrou um pouquinho mais cedo. Eu sei que a Laísa e a Raíssa já leram 1984. A Carol também me contou que foi uma disputa acirrada, né? Tem muita gente que votou em Ensaio sobre a Cegueira também, que eu achei que ia ganhar por conta da pandemia. Mas 1984 é um livro massa. E, assim, foi legal que vocês escolheram ele, porque eu li faz, tipo, 20 anos, literalmente. Eu estava, acho que no finalzinho da faculdade, ou no começo da faculdade, então, mais de 20 anos. Então, foi legal de lembrar também. Né? Eu lembrava de algumas coisas gerais, mas nada muito específico. E aí eu vou colocar aqui uma apresentação que não é nada demais. Na verdade, vocês vão ver que é basicamente imagem, que é mais para me orientar e para vocês também acompanharem aí visualmente um pouco dessa narrativa que a gente vai falar, tá? E eu vou começar fazendo uma provocação, porque assim, 1984, quando você vê esse título, a primeira coisa que você pensa é, puxa, mas 1984 já passou faz quase 40 anos, né? 35 anos atrás. 36 anos atrás. Então, é um livro que, teoricamente, é uma ficção científica, mas que fala do passado, é um passado que já é um futuro. Então, acho que todo mundo, primeiro, tem essa curiosidade, né, com relação ao título. Mas aí eu queria fazer umas provocações para vocês. Ó. Por exemplo, esse filme aqui, O Exterminador do Futuro. Né? Não sei se todo mundo viu ou já ouviu falar. Mas esse filme, ele é interessante porque ele se passa no ano de 1984, né? São os androides que voltam do futuro de 2029, voltam para 1984 para tentar mudar esse futuro. Por quê? Porque em 1997, segundo o filme, aconteceria uma grande guerra atômica que acabaria com o mundo, né? É o dia do juízo final. Eu lembro, inclusive, quando chegou esse dia, vários jornais fizeram matérias, né? Oh, chegou 1997, que é o dia que o Exterminador do Futuro disse que o mundo ia acabar. Tem esse outro filme aqui, que é De Volta para o Futuro 2. Ah, eu acho que eu fiz uma cagadinha aqui, eu não coloquei para apresentar. Sorry. Agora vai. Espera aí só um minutinho, gente. Ensaia tudo e sempre dá errado. Impressionante. Pronto. Acho que agora foi, né? Agora tá indo. Agora tá indo, tá bom. Então, Exterminador do Futuro, a gente já falou. De Volta para o Futuro. Esse filme também é um clássico aí dos anos 80. E no segundo filme, o Martin McFly e o... Eu esqueci o nome do cientista, mas o cientista maluco que inventa o carro que viaja para o futuro, eles vão para um futuro que é o ano de 2015. E nesse futuro tinham carros e skates voadores, né? Enfim, 2015, evidente, também passou, e quando chegou 2015, que seria essa época, saiu um monte de matéria das pessoas
especulando, né, o que é que deu certo, o que é que não deu nas previsões, entre aspas, desse filme. A gente tem esse filme aqui, Guerra nas Estrelas, Star Wars. Essa é uma cena do último filme, né? Essa é uma série que já tem 30 anos aí de estrada, né? Os primeiros filmes começaram a sair também no final dos anos 70, eu acho. Então, na verdade, 40 anos de estrada. E é uma série super tecnológica, né? Nave voadora, nave, espaço, armas poderosíssimas e tal. Mas esse filme tem toda essa pegada tecnológica, mas vocês lembram qual a primeira frase desse filme? Há muito, muito tempo atrás, numa galáxia muito distante. Então, vê que interessante. E aí isso tem tudo a ver com 1984. A ficção, e a ficção científica principalmente, elas falam menos do passado do que elas deslocam esse tempo. É um tempo que, na verdade, não importa. Né? 1984 não é mais o nosso futuro, era o futuro do escritor na época que ele escreveu. O mundo ia se acabar no Exterminador do Futuro em 97, mas o filme foi feito nos anos 80. O futuro de Volta para o Futuro também já é passado para a gente. E o futuro de Guerra nas Estrelas, na verdade, não é o futuro, é o passado. Né? O George Lucas, quando criou a série, ele localizou essa série numa galáxia muito distante, muito no passado. Então, na verdade, a ficção tem essa característica de deslocar a gente, de tirar a gente desse eixo temporal. Porque, na verdade, é o que 1984 faz, e a gente vai ver aqui, e é o que todo filme de ficção científica faz, é um comentário sobre o presente. Né? Eles falam muito mais do que a gente está vivendo hoje, e é uma visão do autor sobre o que a gente está vivendo hoje, do que, de fato, sobre o futuro. Né? Apesar de todas as tractanas tecnológicas e tal. E aí vamos para 1984, né? Eu vou falar rapidamente do livro, né? Principalmente para quem leu, não ficar repetitivo, mas para quem não leu, para ter uma ideia do que a gente está falando. Nesse mundo de 1984, que se passa, obviamente, no ano de 1984, o mundo está dividido em 3 grandes potências mundiais, que é a Oceânia, que é essa área toda aqui em cor-de-rosa, que abrange todas as Américas, sul da África, a Oceania, que é a Austrália, e a Grã-Bretanha, né, que é esse pontinho rosa aqui na Europa. A Eurásia, que seria um bloco só de toda a Europa e praticamente todo o norte da Ásia, principalmente Rússia. E a Lestásia, que seria essa área aqui, verde, que aí são os países aí que tem uma ligação maior da cultura oriental, né, mais ou menos, digamos. E teria toda essa área aqui, amarelinha, que é uma área em disputa. Essas 3 grandes potências, elas vivem em guerra entre si. Então, a Oceânia, ora se alia à Lestásia, ora à Eurásia, todo mundo está brigando por essa área amarela. Por que eles estão brigando? Porque é uma área que tem mão de obra barata, é trabalho de baixo custo. E aí, no meio dessa confusão, a gente, em 1984, se passa na cidade que um dia foi Londres, esse pontinho vermelho pequenininho, e o nosso principal personagem é esse senhor aí, no meio dessas pessoas, com um olhar triste, que é o Winston Smith. O Winston é um membro do partido, que é o único partido que existe na Oceânia, nesse grande país aí, dessa área cor-de-rosa que eu mostrei para vocês. É um partido que domina completamente esse país, que ele não tem oposição, e ele é completamente... manda em tudo. Assim, todos os aspectos da vida das pessoas que moram nesse país são determinados por esse partido único que não tem oposição, ninguém pode reclamar dele. E o Winston é essa pessoa, esse personagem que vive nesse mundo, mas ao mesmo tempo fica muito claro desde o princípio do livro que ele tem um incômodo com isso. Ele vive nessa realidade, mas ele sabe que tem alguma coisa muito errada, tem alguma coisa muito dentro dele que diz isso aqui não está certo. De alguma forma eu sei que isso aqui está errado. Né? Nesse mundo, nesse país, na Oceânia, esse partido ele é dominado por essa figura que é o Grande Irmão. Então tem cartazes do Grande Irmão espalhados por todos os lugares, com esses olhos que o Winston fala o tempo todo, que parecem que seguem a gente para onde quer que a gente vá. Então as pessoas se sentem observadas o tempo inteiro por esses cartazes desse grande líder, que ninguém vê pessoalmente, mas que está sempre presente por meio dessa presença aí, por meio de fotografias e cartazes espalhados. Né? Sempre esse olhar ameaçador aí, observando tudo que se faz. E o Winston sabe que tem alguma coisa errada e, ao mesmo tempo,
ele se sente um pouco impotente, ele não sabe o que fazer, mas ele conscientemente tenta não dar bandeira. Ele se policia o tempo todo para não parecer que está tendo os pensamentos que ele tem, né? Porque a gente vai falar um pouco das características desse partido ou desse país mais na frente. Mas é um país, e esse partido ele é governado com base nesse lema. Vejam que interessante, guerra é paz, né? Vamos lembrar que os 3 países, grandes países, estão sempre ali em guerra entre eles. Liberdade é escravidão, ignorância é força. Vejam que interessante, né? Porque são conceitos que são teoricamente contrários, mas isso é o lema esses são os lemas desse país. E esse país ele é governado por esse único partido que não admite oposição, e esse partido tem uma série de ferramentas que ele usa para garantir esse poder absoluto que ninguém pode reclamar, e para garantir que as pessoas estejam controladas. Dessas ferramentas é a nova fala, que é o quê? É um novo idioma que está sendo criado pelo partido, é um idioma artificial, que é um idioma que ele está eliminando todas as palavras que expressem coisas com as quais o partido não concorda. Então, é uma língua que ela é extremamente simplificada e que ela elimina todas as ideias que as pessoas pudessem usar para se contrapor a esse partido. Tem uma coisa assim, as coisas existem muito por causa da linguagem, né? Parece que quando uma coisa tem um nome, ela se torna mais concreta. Então é nesse sentido aí que esse partido atua para que essa língua seja tão simplificada a ponto de que as coisas com as quais o partido concorda não tenham nome, e se elas não têm nome, elas passam a não existir. O outro conceito que esse partido usa é o duplo pensamento. O que é o duplo pensamento? Aí eu vou ler um trechinho do livro, né? Ele diz que o duplo pensamento é defender ao mesmo tempo 2 opiniões que se anulam uma à outra, sabendo que são contraditórias e acreditando nas duas. Olha que complicado. Mas, e aí isso a gente pode explicar um pouco pelos slogans, né, desse país: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Para a gente, é um absurdo isso aqui, mas essa é a realidade que esse partido constrói para dominar o país. E ele constrói isso também por meio da nomeação dos ministérios que ele tem. Então, por exemplo, esse país ele tem 3 ministérios fortes. O Ministério do Amor, que na verdade é a polícia, é o ministério responsável pela violência. Ele tem o Ministério da Fartura, que na verdade administra a escassez, porque é um futuro em que todo mundo passa fome, né? Existiria, na visão de Orwell, uma falta de alimentos para todo mundo. E tem o Ministério da Paz, que na verdade é responsável pela guerra. Então vejam como essa coisa do duplo pensamento, né? De você pensar o contraditório dentro de uma ideia só. Ele também é um país que ele é baseado na mutabilidade do passado, ou seja, o partido é tão poderoso e está tão certo sempre que se algum dia ele fizer alguma coisa que contradiz algo que ele já fez no passado, esse passado é alterado para não parecer que o ministério está errado. Veja que complicado, né, isso aí. Isso, na verdade, é um apagamento do passado. Se a gente não tem base, a gente não tem uma visão clara do que aconteceu de fato, se existe alguém, uma organização com o poder de alterar o registro sobre o que aconteceu no passado, ele está, na verdade, alterando toda a memória do passado, né? Está criando uma outra realidade. É como se fosse um presente eterno. É um país também baseado em vigilância e violência, né? Aí, lembrando o cartaz ali dos olhos do grande irmão, né? Que estão sempre de olho no que a gente está fazendo, e porque as pessoas também sabiam que discordar significava provavelmente ser presa e torturada. E tudo isso junto aponta para um governo que aposta na desumanização das pessoas. E aí eu vou voltar um pouquinho. Olha isso aqui, todo mundo vestido igual. Né? A perda total da individualidade. Ninguém tem o direito nem de se vestir diferente, nem de pensar diferente, nem de fazer qualquer coisa que seja discordante desse governo. Né? Isso é a ficção, é o futuro de 1984 que George Orwell pensou. Ele escreveu esse livro em 1949, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial.
E aí, além dos olhos do grande irmão, as pessoas desse país, da Oceânia, eram vigiadas constantemente por esse aparelho aí, que está na parede, que chama teletela. Né? Seria uma tela que as pessoas... que o partido usa para mandar informações para as pessoas, para mandar ordens, na verdade, e ao mesmo tempo é um dispositivo que capta as imagens e os sons. Então, todo mundo do partido tem uma teletela na sua casa e tem teletelas espalhadas por todo lado, de forma que o partido sempre sabe o que todo mundo está fazendo. Só que o Winston, vamos lembrar, ele é um cara que é inconformado, ele não entende por que as coisas têm que ser assim. Então, qual é o grande ato de subversão que ele comete? Ele compra um caderno, e sentadinho aqui no canto, e ele decide escrever um diário. E esse diário seria uma mensagem para o futuro. Ele quer alertar as pessoas do futuro sobre o que está acontecendo e sobre o que ele percebe que está errado nessa sociedade. Né? Então, essas são as bases de 1984. O filme, o livro, ele é muito pesado, assim, ele tem uma curva, acho que foi a Raíssa que comentou no começo, você acha que vai dar tudo certo, não, foi a Laísa, você acha que vai dar tudo certo e de repente dá tudo errado no livro, mas eu não vou fazer muito spoiler, principalmente para quem não leu, mas o livro está principalmente baseado nessa discussão, nessa ideia desse Estado que está sempre certo e que tem poder absoluto sobre tudo. Esse governo, né, que manda na vida de todo mundo. Isso é uma distopia. Né? Esse tipo de ficção em que a gente imagina um futuro onde dá tudo errado, é o que a gente chama de distopia, é o contrário de uma utopia. Utopia é aquela ideia de que o mundo está em torno de uma situação em que a felicidade, o bem-estar seria um direito universal e um fato universal. Várias distopias por aí. 1984 é uma das mais importantes, inclusive. Oiê, voltei no celular. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim, tá bom, tá rolando. Beleza. Então vamos tentar seguir aqui. Não vou perder um pouco da apresentação, mas acho que não tem problema. Não tinha nada muito com relação ao texto, tá? Vocês perderam alguma coisa muito importante, Fê? Você quer que eu volte a falar de algum ponto que pode ter embolado aí? Não, acho que começou a embolar na hora que você começou a falar de distopia, né? O que é o Tá. conceito, enfim, quais outros exemplos. Certo. E se puder só voltar daí, acho que tá legal. Beleza. Então, distopia, o que eu estava falando, né? É o contrário da utopia, que era uma crença, e aí tem muito a ver com a literatura, de que o mundo estaria seguindo cada vez mais para esse futuro em que o bem-estar das pessoas e a felicidade estaria garantida para todo mundo. A distopia é o contrário disso, né? Então, 1984 é uma distopia porque ele pinta justamente esse mundo em que deu tudo errado. E aí tem outras distopias na literatura e, e no cinema, né? Tem várias. O Exterminador do Futuro é uma distopia. Também fala desse futuro em que deu errado, né? Que uma guerra atômica basicamente acabou com o mundo. A gente tem também o Conto da Aia, também é uma distopia. Black Mirror é outra distopia que também está disponível aí no Netflix. Então, é esse tipo de ficção em que os autores basicamente fazem um alerta para o futuro, mas que é basicamente baseado na percepção que eles têm do que já está acontecendo no hoje. Essa é a grande potência, né, da ficção, porque na verdade ela fala sobre o nosso presente, mesmo quando a gente está teoricamente falando do futuro. E era a intenção de 1984 no começo. E aí, o que é esse mundo, né, que George Orwell pintou, esse país chamado Oceânia, em que tem esse governo que manda em tudo? Isso é um regime político que a gente chama de totalitarismo, que é caracterizado principalmente pela inexistência de oposição. O governo, ele trabalha para que não exista oposição alguma ao que ele faz. E se não existe oposição, tudo que ele faz é sem limite, né?
Então, Orwell, quando escreveu 1984, o ano é 1949, quando ele lançou o livro, mas ele começou a escrever em 1945, que é no final da Segunda Guerra Mundial, que é uma guerra que, vamos lembrar, aconteceu o Holocausto, ou seja, milhões e milhões de judeus morreram em campos de concentração, num regime totalitário, que era o nazismo da Alemanha. Outro ator importante nessa guerra foi a União Soviética, que tinha também um regime totalitário baseado no comunismo. Mas, ao mesmo tempo, quando ele escreve esse livro, ele ambienta esse livro em Londres, que é um país ocidental, e ele mostra que esse governo totalitário, qual era a intenção de George Orwell? Mostrar que o totalitarismo ele pode acontecer, na verdade, em qualquer lugar, né? Se aos governos for dada essa oportunidade de governar sem oposição, uma imprensa que não é livre, com base na violência, com base em mentiras, com base no falseamento do passado, né? Então, o livro de George Orwell, ele não faz muito uma previsão de como será o mundo no futuro, não é muita a intenção dele, mas é um alerta do que pode ser esse futuro se a gente não tomar cuidado com o tipo de governo que a gente tem e a gente coloca, né, no poder. E aí, putz, eu queria mostrar um negócio aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo dar um gato aqui nessa parada. Oi? Queria mostrar para vocês uma charge que era sensacional, mas enfim, eu posso contar um pouco o que é. E aí tem a ver com a ideia do duplo pensamento, né? Se a gente for pensar assim, esses governos totalitários, eles estão tão afastados assim da gente, né? Essa ideia do duplo pensamento, por exemplo, que é esse pensamento que ele tem o contraditório dentro dele mesmo. Tem uma charge que é sensacional, que é uma pessoa, um cara gritando, assim, como se estivesse num protesto, e na frente da camisa dele tem escrito: aborto é crime, pela vida. E aí nas costas tem escrito: pena de morte já. Então, esse é um exemplo do duplo pensamento que tá aí. A gente conhece pessoas que pensam isso. Eu conheço um monte de gente que pensa assim. Então, ao mesmo tempo que a pessoa é contra o aborto porque ela defende a vida, mas ela defende a pena de morte. E na cabeça dessa pessoa, e é isso que é sério, ela não vê que isso é contraditório, ela não vê que ou é uma coisa ou é outra, né? E aí, por exemplo, exemplos do governo recente, né? O nosso governo, o governo brasileiro é cheio de exemplos, tá? Mas para pegar um mais recente, né? Bolsonaro, no final de fevereiro, ele gravou um vídeo chamando todo mundo para um protesto contra o Congresso Nacional. Eu vou tentar entrar aqui de novo para mostrar. Voltar a participar. Acho que não. Estou tentando voltar aqui, tá, gente, com o computador para vocês poderem ver. Mas, falando aqui, o governo Bolsonaro é cheio de exemplos do que seria esse duplo pensamento. Então, Bolsonaro, por exemplo, gravou um vídeo convocando as pessoas para um protesto que aconteceria no dia 15 de março contra o Congresso. Ele foi questionado pela imprensa e ele responde que não, nunca fiz isso. Cara, ele gravou um vídeo, ele botou na internet. Então, se vocês perguntarem, o Brasil é um governo totalitário hoje? Não, não é. A gente ainda tem instituições que atuam contra isso e que ainda tem liberdade de fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente enxerga nesse governo uma vontade de totalitarismo, né? Um outro exemplo claro, além de duplo pensamento, esse exemplo dele chamar as pessoas para o protesto e, em seguida, dizer que nunca chamou ninguém para o protesto, é uma tentativa de alterar o passado. Que mais? E aí, saindo um pouco da política, indo para a vida aí, da cultura contemporânea. O 1984 e a história do Grande Irmão, ele hoje é mote para um programa de televisão, né, que eu acho que todo mundo conhece, que é o famoso Big Brother, que é um programa que começou na Holanda, depois se espalhou para vários lugares do mundo, com a mesma pegada, com a mesma ideia de manter pessoas fechadas numa casa, disputando,
e aí sendo observadas o dia inteiro por um monte de câmeras que mostram todos os passos dessas pessoas, né? E o que esse programa faz é oferecer a privacidade dessas pessoas à audiência. O que é muito louco, porque, assim, eu acho que, não sei o que vocês acham, se vocês quiserem, quem quiser ir comentando aí no chat, mas George Orwell escreve um livro que era para ser uma ficção científica assustadora sobre esse futuro horrível, em que você não tem privacidade para nada, e aí a gente chega em meados dos anos 2000 e o que acontece? Um canal de televisão transforma isso em entretenimento. Isso é a coisa mais ficção científica que eu acho que tem. Assim, quem é o grande irmão no Big Brother? O grande irmão somos nós, os espectadores. A gente está observando essas pessoas o tempo inteiro e a gente tem o poder sobre o futuro delas. A gente que vota quem vai continuar e assim vai ter uma chance de uma vida melhor e quem não vai continuar, quem vai ser eliminado, né? E eliminado como? Num paredão, vejam só. Paredão é era onde se fuzilavam, é onde se fuzilam as pessoas que discordam de um governo totalitário. E até o jargão, né? Veja que coisa impressionante. Você pega num programa de televisão e diz que as pessoas vão para o paredão. Gente, paredão significa morte. Além disso, no Big Brother da TV, as pessoas sabem que estão sendo observadas o tempo inteiro e elas entram concordando, obviamente, né? Tem a concordância delas. Mas, por exemplo, elas precisam participar daquelas festas e elas precisam parecer felizes o tempo inteiro. Então, também tem esse elemento de controle do sentimento da pessoa, ou pelo menos você tem que fazer uma performance o dia inteiro, enquanto está dentro daquela casa, de que você é feliz, de que você está jogando aquele jogo. Deixa eu ver aqui se eu posso retomar minha apresentação. Talvez. Só um minuto, tá, gente? Vocês estão entendendo até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Tá boa a conexão agora? Eu daria só mais uns exemplos só para complementar, de distopias que são mais recentes, né, de filmes, que aquela série Divergente e os Jogos Vorazes também são distopias, né, quer dizer, o mundo tá tudo dando muito errado, todo mundo tá meio que em guerra, as regras estão meio suspensas, e enfim, Sim. é isso. Eu não vi Jogos todos os filmes Vorazes, dessa série. Eu não acompanho muito, mas Jogos Vorazes com certeza é um exemplo. Deixa eu só mutar meu telefone aqui, porque eu estou em 2 lugares ao mesmo tempo. Colocaram aqui Maze Runner, esse eu nunca vi também. Maze Runner, esse eu já ouvi falar. O cinema é cheio disso, gente. É muito difícil você ver uma ficção científica feliz. Em geral, quem escreve ficção científica, ou quem faz um filme de ficção científica, está apontando para alguma coisa errada que pode acontecer no futuro. Mas o que é mais interessante é que isso que pode acontecer de errado não é a tecnologia, são as relações sociais, né? É o que tem de humanidade nisso, que é o assustador. Então, o assustador em 1984 não é esse futuro em que haveria essa tela controlando a gente. O livro ele vai se tornando mais assustador quando ele vai revelando para a gente atitudes humanas que você reconhece que você poderia tomar também, se você estivesse vivendo aquelas mesmas pressões. Em geral, as boas ficções científicas, elas jogam com isso. Elas alertam para a gente sobre esses sentimentos que estão com a gente agora, né? Elas jogam para o futuro como um recurso de narrativa, mas elas falam do presente. Aqui o paredão. Vocês estão vendo a apresentação agora ou não? Então, vamos ficar aqui nos 2. Sim, agora dá para ver. Beleza. E aí, tudo bem, né? George Orwell pensou nesse dispositivozinho que chama teletela, que estaria mostrando o tempo inteiro, estaria vigiando a gente o tempo inteiro. E aí a gente chega no ano de 2020, em que todo mundo tem um smartphone. Aliás, eu não sei se vocês sabiam, tem mais telefone no Brasil do que gente. Tem mais linha telefônica do que gente. É uma coisa que realmente era impensável quando eu tinha
sei lá, 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, o celular era praticamente uma ficção, era um negócio que só gente muito rica tinha. E era um negócio que você efetivamente só usava para fazer ligação, né? Nunca, nessa época, a gente achava que celular ia virar essa coisa que virou, que é praticamente um computador na sua mão. Praticamente não, é um computador na sua mão. E ele vamos pensar, né? É quase como se fosse essa teletela do Romance de Orwell. É esse dispositivo que mostra para a gente coisas o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo está mostrando a gente para o mundo, né? A gente está logado em redes sociais, a gente está navegando pela internet e a gente está entregando, na verdade, os nossos comportamentos para o Google, para o Facebook, para todas essas grandes operadoras de serviços na internet. E aí, ó, para vocês verem, será que a gente não está vivendo um pouco numa distopia, né? O celular como teletela. App permitiu ao governo da China espionar 100 milhões de usuários de Android, diz o Washington Post. Isso foi uma denúncia que aconteceu uns meses atrás, de que o governo chinês estava, por meio de um aplicativo de celular, espionando todo mundo. Então, isso é a própria teletela, né? Se a gente for pensar. Ou então, isso também é muito usado, e para mim é o mais assustador, para fins comerciais. Spotify lança publicidade apenas para pessoas felizes. Como é que isso funciona, né? O Spotify monitora que tipo de música você escuta, ele chega à conclusão, com base nessas músicas, de que você é uma pessoa feliz, e ele decidiu que você vai ver determinadas publicidades voltadas para pessoas felizes, né? Isso também é uma forma de observação do que a gente está fazendo, de como a gente se comporta. Ou então, mais recentemente, o governo vai monitorar celular para controlar a aglomeração na pandemia. Isso é real. Né? Uma das formas que o governo, quando o governador de São Paulo vai para a TV e diz assim, a gente sabe que a quarentena só está funcionando em 48%. Isso está sendo monitorado pelos deslocamentos de aparelhos celulares. Então, mais um exemplo de como o governo usa a tecnologia, uma tela, né, a tela do celular, e a localização do celular para saber o que a gente está fazendo. Nesse caso, não individualmente, como no governo da China, mas no conjunto, né? Como é que a gente está se comportando como massa, circulando ou não circulando pela cidade. E aí, essa é ótima, assim. Quem aqui já não teve a impressão de que o celular escuta o que você diz, né? Você tem uma conversa sobre qualquer assunto, sei lá. Você fala de sofá. Você tem uma conversa sobre sofá. Ah, o sofá da minha tia é bonito, não é bonito? Sofá, sofá, sofá. Daqui a pouco aparece uma publicidade de sofá no seu celular. Acho que todo mundo já teve essa sensação. Então, isso do Google e do Facebook ouvirem as nossas conversas ainda é um boato, todo mundo nega, mas o fato muita gente já teve a sensação de estar sendo ouvida pelo celular. Isso também é uma teletela, né? Olha, a Aline está comentando ali, o Google às vezes pesquisa coisa sozinho quando estou conversando com alguém. Tem um meme, né, que eu já vi, esse meme, não sei se vocês já viram, que é assim, o cara pergunta para o cara diz para a esposa, querida, eu acho que o celular está me ouvindo. E a esposa ri, claro que não. E aí a Siri, que é o assistente do Apple, ri também. E aí a assistente do Google também ri. E aí o celular ri, enfim. E essa eu acho super interessante também, né? Outra coisa que a gente está vivendo hoje, que tem muito a ver com redes sociais e com o uso do celular, é a cultura do cancelamento, né? Isso é muito recente. Não sei se vocês acompanharam, mas a Gabriela Pugliese é uma influenciadora de fitness. Ela teve num casamento na Bahia, que provavelmente foi o primeiro foco de coronavírus no Brasil. Ela pegou o coronavírus, se curou, e semana passada ela fez uma grande festa na casa dela e postou loucamente nas redes sociais, né, ela participando dessa festa. Isso deu super errado para ela, porque ela vive basicamente de publicidade do que ela fazia pelo Instagram. Ela foi tão detonada depois que fez isso, né, no momento de uma pandemia, ela fazer uma festa que é tudo que se considera que não se deve fazer, é por isso, inclusive, que a gente está tendo essa aula por Meet, ela foi cancelada, né? Tem essa história da cultura do cancelamento. Ela seguiu um monte de seguidores, ela foi extremamente criticada e terminou num nível que ela precisou cancelar a conta dela do Instagram, de fato. Ela se apagou do Instagram, ou seja, ela perdeu a renda dela. Ela perdeu toda a memória dela que ela tinha nessa rede social. E aí, lendo 1984 agora, eu não tinha essa lembrança, mas ele tem um trecho que ele diz assim, olha que interessante.
as pessoas simplesmente desapareciam, seus nomes eram removidos dos arquivos, todas as menções a qualquer coisa que tivessem feito eram apagadas, suas existências anteriores eram negadas e em seguida esquecidas. Você era cancelado, aniquilado, vaporizado. Esse era o termo costumeiro. Quer dizer, ele antecipa em quantos anos essa história de cancelamento, né? Eu tenho a impressão que o termo cancelado deve ter surgido do livro, nos Estados Unidos, né, recentemente. 1984 é um livro muito debatido ainda hoje nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, principalmente. E aí, como é que tudo isso é possível, né? Como é que as redes sociais, como é que o Facebook e o Google, eles sabem, de certa forma, eles antecipam o que a gente está precisando? É o tal do algoritmo, o famoso algoritmo. O que é um algoritmo? Ele, na verdade, é uma coisa muito simples de explicar. Um algoritmo é uma lista de instruções. Então, por exemplo, eu poderia escrever agora um algoritmo de como fritar um ovo. Não que eu saiba fritar um ovo, mas sei lá, seria um exemplo simples, tá? Como é que eu frito um ovo? Eu pego a frigideira, você pega a frigideira, joga um pouco de manteiga, quebra o ovo, joga o ovo, mexe o ovo, depois de um tempo você tira o ovo. Fazer essa lista com essas instruções é um algoritmo, tá? Explicado assim é simples. O que é que o Facebook e o Google fazem? Com base nos nossos comportamentos, eles programam algoritmos, e aí com a capacidade computacional enorme. Então, esses algoritmos estão o tempo inteiro sendo programados e reprogramados, que é uma lista de instruções para o computador e para o próprio Google do que é que eles vão mostrar para a gente com base no que a gente já está vendo. Então, se eu começo a ver vídeo de gatinho no Facebook, eu vou ser bombardeada por vídeo de gatinho. Se eu procuro lençol para comprar, eu vou ser bombardeada por propaganda de lençol e provavelmente de fronha e de cama e de pijama, então, e coisas associadas. E se eu interajo só com determinadas opiniões nas redes sociais, o Facebook e o Google vão cada vez mais me mostrar só essas opiniões. E essa é uma das grandes críticas que a gente tem hoje com relação à internet. Vocês já ouviram falar em criação de bolhas? Né? Que é isso, você só se relaciona com pessoas que pensam igual a você, no fim. E isso não é aleatório, isso não acontece por acaso. Isso acontece porque o Facebook é programado deliberadamente para mostrar para a gente um ambiente que eles consideram que é o mais confortável para a gente se manter dentro da plataforma o máximo de tempo possível, consumindo não só informação, mas também consumindo as propagandas que eles fazem, que é como eles ganham dinheiro. E qual o perigo disso? É da gente voltar para uma ideia totalitária, ou seja, não suportar a oposição, não suportar ninguém, nem nada que pense diferente da gente. E aí, voltando para o Brasil de hoje, né? Todo mundo já ouviu falar também do Fla-Flu, né? Parece que ou você... Existe dois grandes grupos de pessoas hoje no Brasil, um grupo que defende fervorosamente esse governo e outro grupo que é completamente oposto a esse governo. Não existe mais a possibilidade de diálogo. Isso também tem muito a ver com as redes sociais. Isso no mundo todo, tá? O Brasil não é diferente hoje do que acontece nos Estados Unidos. Aliás, um dado interessante. Quando o Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos, as vendas de 1984 aumentaram, tipo, 950 vezes. Porque as pessoas já intuíam que aquele pensamento daquele cara mega capitalista, que não admitia a opinião contrária de ninguém, tinha um cheiro de totalitarismo ali, né? E ele também faz uma coisa que o Bolsonaro faz muito, ele se contradiz o tempo inteiro, trabalha nessa coisa de tentar apagar a verdade, ele é um cara que persegue a imprensa, né? Ele expulsa jornalistas da Casa Branca se o jornalista fizer uma pergunta que para ele é incômoda. Então hoje a gente tem a maior nação capitalista do mundo sendo governada por um cara que tem tendências bem totalitárias, que é bem complicado. Então, meio que já concluindo, uma coisa que eu acho que 1984 mostra pra gente com muita força é que a gente precisa sair da bolha. A gente precisa questionar o que é que o Facebook, o que é que o Google, o que é que o Instagram estão mostrando pra gente o tempo todo e por que é que eles só mostram coisas que a gente gosta. Será que só vendo coisas que a gente gosta, a gente cresce, né? Será que não dando oportunidade de ouvir opiniões contrárias, a gente aprende alguma coisa?
E o que é que isso significa na política? Né? É um pouco isso. E eu acho que é isso, gente. Não sei se eu falei demais. Estou vendo aqui que já faz 47 minutos. Vou tirar aqui a apresentação para a gente poder conversar um pouquinho agora, se vocês quiserem. Gente, vão mandando as perguntas aí no. Tem alguém com o microfone ligado. Ups, acho que é o Vitor. Vão mandando as perguntas no chat para a Renata ir comentando com vocês. Tem mais gente que já leu, além da Raíssa ou da Laís? O Megumili. A Revolução dos Bichos também é outro exemplo. Isso que eu queria que você comentasse, se pudesse, um pouquinho de outros livros famosos do Orwell, que você, enfim, já falou no seu blog, o que você teve contato, um pouco do que essa ideia de política, de totalitarismo, está em outras obras dele, né? Sim, principalmente a Revolução dos Bichos, que a Aline está lendo agora. Ele é um pouco diferente porque ele é uma fábula, né? Ele não fala do futuro. A Revolução dos Bichos se passa numa fazenda em que os bichos, os animais que estão ali daquela fazenda, os porcos, as galinhas, as vacas e tal, eles começam a se insurgir contra o fazendeiro, né? Que é uma fábula. Quando a gente chama de fábula é porque ele tem essa pegada de os personagens não são humanos, são animais, é quase como um conto de fadas. Olha ali, a Aline tá comentando, né, que o jeito que a história é contada é tão leve que nem parece se tratar de um assunto sério. É isso que a fábula faz, né? Você começa, era uma vez, tinha uma fazendinha, e nessa fazendinha tinha os bichinhos, e aí daqui a pouco começa a merda, assim. Da merda geral, porque os bichos se revoltam contra os fazendeiros, e aí o que é perigoso nessa história é que os bichos começam a disputar entre si pelo poder. Então, o Orwell ele tem essa coisa de sempre fazer livros muito políticos. 1984, inclusive, muita gente acha que é um livro que ele é contra o regime stalinista na União Soviética, né? A União Soviética, a Rússia fez a Revolução Comunista em 1917 e logo ascendeu ao poder Stalin e transformou o ideal comunista, na verdade, num Estado totalitário. Muita gente acha que 1984 é contra, especificamente, o regime stalinista, e não é, né? Também é contra o regime stalinista, e a Revolução dos Bichos é mais ainda, tem muito mais a ver com isso, mas é principalmente um alerta sobre como essas relações de poder, elas podem mudar, na verdade, a partir de atitudes muito humanas, né? Essa vontade de poder, essa vontade de hierarquia, né? O ser humano tem uma tendência inacreditável a tentar ser melhor do que os outros, isso, em geral, dá merda. Mas George Orwell, na verdade, ele era socialista, ele se dizia socialista, ele foi membro do Partido Trabalhista Inglês, um membro ativo, e ele chegou até a lutar na Guerra Civil Espanhola, contra o regime de Franco. Então, toda a vivência dele aponta para o fato de que ele, apesar de socialista, era uma pessoa muito crítica, e que ele via perigos desse encantamento pelo poder acontecerem com qualquer pessoa, de esquerda ou de direita. Então, esse o alerta que ele faz em 1984, e principalmente na Revolução dos Bichos, né, que é mais direto nesse tema. A Aline está comentando aqui também, essa contradição que os líderes totalitaristas entram está muito presente na Revolução dos Bichos, é isso aí, essa contradição. É aquela coisa, né, vamos fazer a revolução, para quê? Para dar poder ao povo. E aí o que acontece? Se implanta uma ditadura contra o povo, que é um perigo da democracia hoje. A Laísa também está fazendo um comentário aqui. Muito bizarro perceber que muitos padrões ainda se repetem. No livro sempre tem um inimigo, alguém para você descontar a raiva ou odiar. É isso aí. Hoje o nosso presidente foi eleito também porque falava que é uma ameaça comunista. É isso aí. Esse é um dos grandes subterfúgios, digamos assim, uma das grandes estratégias desse tipo de governo é eleger um inimigo, né? No Brasil, o inimigo é o PT, eternamente. O PT vai acabar um dia, eventualmente, vai continuar sendo inimigo, pelo jeito. Nos Estados Unidos, além do comunismo, o inimigo é a China,
que também é um pouco aqui, né, também por influência. Os estrangeiros são inimigo. Então, hoje, todo mundo que tem uma pegada de direita na Europa acha que os estrangeiros são inimigo. Então, por isso que tem todo esse preconceito hoje contra imigrantes na Europa, né, porque eles elegeram como inimigos os estrangeiros. No Reino Unido, os inimigos são todo mundo, e aí eles fizeram o Brexit, né, porque eles acham que são melhores do que todos os outros países e que sozinhos eles conseguem, e aí quebraram a cara, porque agora estão lá com coronavírus como no mundo inteiro, e estão sozinhos na Europa, né, perderam essa oportunidade de serem ajudados por outros países. Mas isso é muito, muito, muito comum em regimes totalitários, esse inimigo, né, de eleger um inimigo. É muito mais fácil você contar uma historinha quando você tem alguém que é uma ameaça constante e que você tem que se unir contra essa ameaça e tal. E isso é um grande perigo. Eu tenho pensado muito sobre a democracia hoje. A democracia, como a gente vive ela hoje no mundo ocidental, a democracia eletiva, é o quê? A gente vai para as urnas, a gente vota, e aí a decisão da maioria elege um governante. Beleza. Só que a democracia não é isso. Isso é uma das ferramentas da democracia. A democracia é um regime em que, teoricamente, qualquer governo eleito, ele tem que zelar pelo bem-estar de todas as pessoas, inclusive, principalmente naquelas que não votaram nesse governo. Só que isso é difícil de entender. A maior parte das pessoas não consegue entender que um governo democrático, porque aquele presidente foi eleito democraticamente, que ele tem que governar para todo mundo. Então, existe essa noção de que, não, a maioria votou em Bolsonaro, logo logo a minoria não existe. Então, a gente acaba com todas as políticas voltadas para a proteção de minorias, a gente extingue bolsas de pesquisa para humanas, né? Porque quem estuda humanas nem a gente, é meio isso, né? A gente para de dizer que existe racismo no Brasil, porque isso, afinal de contas, é uma invenção de comunista. Então, esse é o perigo da democracia eletiva, né? Porque as pessoas e a população, de forma geral, tem essa noção de que, porque a maioria votou, esse governo só deveria ser para essa maioria, quando democracia é justamente o contrário disso. Então, essa é uma contradição enorme, que eu não sei como a gente, humanidade, vai resolver. E ela tem muito a ver com o fato de que, de forma geral, isso não é um privilégio do Brasil, a formação política das pessoas no mundo inteiro é muito deficiente. É muito, muito deficiente. Né? Esses líderes populistas que prometem mundos e fundos baseados, em geral, nessa briga contra esse inimigo externo, eles ameaçam de ser eleitos o tempo inteiro. Na Europa, tipo, sempre aparece um doidão de extrema-direita que passa fedendo de ser eleito. E as pessoas às vezes só dão um se liga, assim, na véspera da eleição, mas sempre fica aquela ameaça. Isso já aconteceu na França, já aconteceu... onde mais a gente pode citar? Na França, agora no Reino Unido, a escolha do primeiro-ministro, que é um cara de extrema-direita. Então, toda a família Le Pen na França. Então, esse risco, que é um risco que é dessa contradição da democracia atualmente, que eu acho que é o maior perigo que a gente corre. Da gente perder esse contato do que é a democracia, verdadeiramente. Né? Não é só ir na urna, escolher e torcer para estar fazendo parte dessa maioria que vai ser beneficiada pela eleição. Né? Vitor falou aqui, eu nunca vi uma definição tão boa da Revolução dos Bichos. Ah, legal. Gente, mais comentários, vamos lá. Aproveitem que a Renata está... Tô de boa aqui, quando vocês quiserem. Mas é só impressão minha ou vocês acham também o Big Brother um negócio muito louco, assim, um programa de televisão? Eu sempre achei muito bizarro, mas eu assisti durante muito tempo sem saber o que era o Big Brother. E as pessoas, na real, assim, ele é tão irônico, você não acha que o título do programa tá usando um termo que diz contra o próprio programa, né? Mas depois que eu vi, a primeira vez que eu li o 1984,
que eu vi que existia o Grande Irmão, eu falei, não é possível, cara, os caras estão usando, quer dizer, é o programa aqui. É louco. Mas eu acho muito bizarro, eu sempre achei muito bizarro. Eu acho mais bizarro que o programa coloca a gente no lugar do Grande Irmão, né? O Vitor também assistia sem saber o que era. Normal, a maioria das pessoas não sabem, né? Mexe com fetiche foi. Meu companheiro está aqui comentando, né, que o Big Brother mexe com fetiche e voyeurismo, e eu acho que também com esse ideal de controle, né, da gente ter essa ilusão, ou não, né, nesse caso específico, que a gente controla totalmente a vida daquelas pessoas ali. Elas não têm nenhum minuto de privacidade. E eu acho que nessa quarentena a coisa ficou mais doida ainda, porque, pelo menos nas redes sociais, eu vi muito, assim, as pessoas se engajando muito com o Big Brother, porque elas não tinham para que torcer, né? O futebol parou. Não tem mais nenhum esporte. Exato. Não tem Olimpíadas, não tem nada. Então eu vou voar no Big Brother, assim. Eu via umas brigas homéricas aqui no Twitter. Não, pessoas... total. Às vezes estava dormindo, assim, tipo 10h30, 11, daqui a pouco... gente, o que é isso? Era alguém sendo eliminado do paredão. Não é do Bolsonaro caindo. Não, o Bolsonaro caiu, não, infelizmente, era só o Big Brother. É muito louco. Alguém comentou aqui, a Laísa também acha mais estranho a Casa de Vidro. Sim, total. Total. Agora, o que vocês acham, aí, voltando um pouco para essa ideia de que, na verdade, a própria internet virou um grande irmão, né? Nesse sentido de que a gente está meio que sendo vigiado o tempo inteiro por uma rede enorme de computadores com a puta capacidade de processamento e, tipo, sei lá, com base no que eu busco e com quem eu falo, joga ali uma propaganda e você... Enfim. Olá, no meu bairro não teve panelaço pro Bolsonaro, mas teve comemoração dos paredões. É isso aí. Aqui também, em Pinheiros, viu? Mesma coisa. Teve um pouco de panelaço, mas, nossa senhora, quando teve final do Big Brother, pense na gritaria. Não só está sendo vigiado, mas como julgado, a Carol está falando. É isso aí, né? Essa história da cultura do cancelamento. Você cria a sua bolha e se de repente você faz qualquer coisa errada, acabou a sua vida na internet. É meio que como a morte, né? Você pensa para essa Gabriela Pugliese. Ela vive do Instagram, ela vivia do Instagram, né? Ela ganhava milhões fazendo aquilo. De repente, ela se vê numa situação que ela tem que cancelar completamente a fonte de renda dela. Tem um documentário muito legal que eu vi uns meses atrás, chamado The Cleaners, que é, tipo, tradução grossa, assim, tipo, os limpadores. Uhum. Que é de uma galera que trabalha para as grandes redes sociais, tipo o Facebook, o Google, Twitter, enfim. E, sim, em países pobres, como se fosse, são centrais, né, como se fosse telemarketing, mas são pessoas que ficam o dia todo na frente do computador limpando publicações que aparecem no Facebook. Então, tipo assim, se você postar uma... Porque, assim, tem um algoritmo das redes sociais lá que ele age, mas, assim, tem uma parte que é humana. Então, por exemplo, se você postar uma foto de alguém pelado no Facebook, isso vai ficar lá no ar durante algum tempo e depois para uma avaliação. Normalmente, essa avaliação, após ela passar por um programinha, ela passa por alguém que vai clicar lá para apagar isso, né? Uhum. E não só, enfim, cenas de nudez, mas de outras coisas, de violência, né? E aí, enfim, o filme mostra as pessoas que trabalham fazendo isso para o Facebook e para o Twitter. Então, são pessoas muito pobres, trabalham em cidades gigantescas, assim, tipo Hong Kong, e num centros, assim, como se fosse, como eu falei, telemarketing, né? E as pessoas ficam lá o dia todo clicando pro lado, tipo assim, essa eu aprovo, essa não, esse eu tiro. E tem muito a ver com isso que você falou do apagamento da memória mesmo, né? Do que tá... Porque, assim, beleza, você posta uma foto lá de alguém pelado, tudo bem, a gente entende a censura da coisa, mas teve uma artista que fez um desenho do Trump, na época da eleição do Trump, tirando um pouco o sarro da cara dele, mas de um jeito um pouco violento, assim, então tinha ele sangrando, não sei o que e tal. Mas era uma obra de arte, enfim. E aí o Facebook tirou isso do ar. E aí mostra como é que foi o processo de decisão da pessoa que teve que tirar isso do ar e o quanto que isso foi desencadeando
problemas jurídicos imensos para o Facebook e, enfim, apagando a memória, né, das pessoas, né, apagando a arte ali que ela tinha produzido, mas eu acho muito assustador. Né? Até porque... Totalmente distópico, né, só distopia mesmo. Totalmente distópico. E se a gente pensar, tipo, o Facebook e o Google, enfim, todas as redes sociais, eles é que definem as próprias regras. Então a gente vai lá, entra alegremente, né? Como a Aline colocou, esse controle acontece com o nosso consentimento, né? Você entra, ninguém é obrigado a entrar no Facebook, mas ao mesmo tempo, se você não entra no Facebook, é como se você estivesse meio que fora da realidade, você está perdendo alguma coisa, né? Se você não tá lá. Então a gente entra com consentimento, com uma ideia vaga de que é um lugar super aberto e democrático, quando na verdade não é, e é uma empresa que define as regras. Não tem chance de debater, não, o Facebook eu discordo disso aqui, não, é o que eles acham, ponto. E aí que é muito bizarro, isso que você falou também das pessoas que fazem essa limpeza, é que um dos critérios do Facebook é que homem de torso nu pode, mas mulher não. Então, assim, são critérios, por exemplo, no mínimo muito machistas, né? E é isso, principalmente, é impossível discutir isso com o Facebook. Eles decidiram que é assim, se a gente quiser continuar lá, é assim, e ponto. Não tem instância democrática. Você não fala com o Facebook, né? Se você entra lá naquela ajuda dessas redes sociais em geral, você dá 1 milhão de voltas e você nunca vai falar com um humano. Né? Existe essa barreira também de explicações por escrito que você vai clicando e você nunca vai falar com ninguém. Parece aqueles telemarketings que você Disque 1, Disque 2, Disque 3 e nunca chega o Disque 9 para falar com um dos nossos atendentes. Isso para mim é muito assustador. E ler 1984 agora me fez pensar o quanto todos aqueles mecanismos que Orwell imaginou de controle, de apagamento do passado, de cancelamento das pessoas, e de concordância, de criação de bolha, e da impossibilidade de discutir e de pensar diferente, eles têm muito a ver com a internet hoje. Né? E direcionam eleições, a gente sabe disso. Nos Estados Unidos, Trump foi eleito usando muito bem essas ferramentas. No Brasil, é a mesma coisa. Algumas pessoas começaram a perceber como manipular muito bem essa bolha criada por essas concordâncias de pensamento. E aí entra fake news, enfim, a conversa pode ir embora se a gente for por aí. Né? Mas o que é fake news? E aí vamos lembrar, né? O filho do presidente, um dos filhos do presidente, um dos zeros lá, que eu já perdi a conta, chefia um negócio que todo mundo em Brasília conhece como Gabinete do Ódio. É um grupo de pessoas que existem e são pagas com dinheiro do próprio governo, porque elas têm cargos públicos, mas a função delas é criar notícias falsas para disseminar na própria bolha, para manter essa bolha unida. Né? E são notícias, às vezes, as mais esdrúxulas. E as pessoas caem alegremente. Isso é o que é mais impressionante. E aí a gente volta para o conceito do duplo pensamento, né, do Orwell. As pessoas meio que sabem que é mentira, porque é possível que elas não saibam que é mentira, mas, ao mesmo tempo, elas acreditam nisso e disseminam e defendem com todas as forças de que aquilo é verdade. É impressionante, assim. E isso é o mais perigoso. A gente está nesse estado de coisas em que não existe lógica. Não é possível. É impossível debater com essas pessoas nessas bases sem ter uma base lógica comum que a gente possa se entender. Gabriele, poderia falar um pouquinho mais sobre os partidos citados no livro? Sim, na verdade, o livro, nesse lugar que é a Oceânia, só existe um partido. E ele é tão único que ele só é chamado de O Partido. Né? Não existem outros, é o único que existe. Então, é um partido que governa esse país imenso, num estado de concentração de poder tão grande que sequer existem leis. Né? A população não sabe o que é certo e o que é errado, segundo uma regra comum, como a Constituição, por exemplo, que a gente pode consultar. Você, não, a lei diz que isso pode, isso não pode. Esse poder é exercido pura e simplesmente por meio da violência. Né? O que é que acontece com todo mundo que discorda desse partido? É a morte. Por isso que o Winston, ele se incomoda e quando ele começa a escrever um diário, tem que ser escondido. Ele se policia o tempo inteiro para nem as expressões dele darem a entender de que ele está
pensando alguma coisa que possa ferir esse partido, porque é isso, é esse poder que é tão absoluto, e voltando para a ideia de totalitarismo, que ele não admite nenhuma oposição, você simplesmente... E aí, em 1984, leva isso tão ao extremo que não é que você não possa fazer algo que discorde do partido, você não pode sequer pensar. Então, essa vigilância é tão grande que o partido persegue quem ele acha que pensa diferente, só acha, mesmo sem comprovação. E não tem instância, vou recorrer ao STF. Não, não tem STF. Se o partido achar que você, sabe, fez um muxoxo para estar insatisfeito, é forca. Existiu na história da humanidade alguns regimes assim, muito parecidos com isso. Nazismo, por exemplo. O stalinismo na União Soviética. Hoje, o regime comunista na China. Né? Cuba, em vários aspectos. Esse, por exemplo, da impossibilidade de discordância. Né? E aí seria muito fácil para Orwell ambientar o livro dele. Não, meu livro se passa na Rússia e 1984 é uma alusão direta ao stalinismo. Na verdade, ele coloca o livro em Londres por um motivo. Ele mostra que esse perigo existe em qualquer lugar. Laísa, voltando na questão da nova língua, lembrei que não existe a palavra mal, porque, de acordo com esse livro, com esse novo idioma, o certo é imbom. Na tradução que eu li, eu acho que é desbom. Isso me lembra algumas pessoas do nosso país dizendo que não podemos falar mal do governo porque é torcer contra. Parece uma forma de apagamento da linguagem também. Sim. Fora o ditador lá um dos países dos Balcãs que fala que não pode proibir o uso da palavra. Teve Carlos, meu companheiro, está aqui lembrando que teve algum país nos Balcãs, acho que Turcomenistão, alguma coisa assim, leste europeu, enfim, que o ditador resolveu de um jeito muito criativo acabar com o coronavírus. Ele proibiu a citação à palavra coronavírus. Então, esse é um exemplo claro desse pensamento que tem a ver com a nova língua, ou com a nova fala, né? Na versão que eu li é nova fala. É isso, você acaba com a palavra, porque é a palavra que dá materialidade. Né? Parece que a coisa ganha essa concretude quando você tem uma palavra para nomeá-la. Então, se eu proíbo usar a palavra coronavírus e ninguém fala coronavírus, então não existe coronavírus, não tem nem o que a gente discutir, né? E uma coisa que acontece, que é muito comum em regimes totalitários, a primeira coisa que eles fazem é perseguir as artes e a cultura. Porque arte e cultura são maneiras, por excelência, da gente ter contato com o que outras pessoas pensam e sentem e imaginam. Né? São formas de expressão. Então é isso, você não pode falar mal do governo porque é torcer contra. É isso, essa vontade de que não haja nenhuma oposição, de não discutir, né? Que é uma coisa muito infantil, se a gente for pensar, né? Sabe aquelas crianças turronas que você começa a debater com elas e não tem para onde ir, porque não tem lógica possível, não tem argumento que baste, ela está ali naquela crença e ela só acredita naquilo. É um pouco isso também. E é exaustivo, porque você não consegue ter uma base comum sobre a qual a gente possa discutir, sabe? É feito a galera que acredita que a Terra é plana, assim, tipo, como é que você discute isso? É um mundo tão diferente, é uma base de pensamento tão diferente que é triste até você pensar que você não tem como discutir o que acredita nisso. A Gabriela está comentando também, né? É triste pensar que o atual governo está caminhando para essas possibilidades de não discordância. Pois é. Já está, na verdade, né? Isso de que xingar jornalista, se negar a responder perguntas de jornalistas, mandar calar a boca, né? Responder com birra e tal, isso a primeira coisa que regimes totalitários acabam é com a imprensa livre. Né? Porque é uma forma de controlar também o passado, né? A imprensa registra o que a gente faz no dia a dia e vai registrando ao longo do tempo, de forma que em algum momento no futuro você pode recorrer ao que a imprensa escreveu e você tem uma ideia de como foi esse passado. Então, quando você controla a imprensa, você não tem uma imprensa livre, você não tem acesso a notícias, mas você também está garantindo uma escrita da história que é como você quer, né? Não como sem nenhuma possibilidade de discordância e de contraditório. Mas, assim, vamos lembrar que a gente ainda está numa democracia, né? Espero que a gente continue
das próximas eleições. Oi, Vitor, fala. Enquanto o Vitor digita... se eu falei de outras distopias, falei rapidamente. Eu falei, por exemplo, de O Exterminador do Futuro, que é um filme que eu adoro. É um filme dos anos 80, não sei se vocês já viram, quem viu manda uma alô aí. É um filme que se passa nos anos 80, coincidentemente em 1984. Não, o filme se passa em 84. E aí, enfim, tá lá a Sarah Connor de boa com a vida dela, e aí volta um androide do passado para persegui-la, e volta outra pessoa, volta uma pessoa do futuro para persegui-la, e volta uma pessoa para protegê-la, porque Sarah vai ser a mãe de alguém que vai liderar uma revolução contra as máquinas no futuro, né? E essa distopia, ela está baseada, né, o grande perigo que a humanidade corre em O Exterminador do Futuro é um fim do mundo causado por uma grande guerra atômica, que também está na base de 1984, né? É uma nação que tá em guerra o tempo inteiro e está sempre essa ameaça nuclear. E o que eu acho sensacional do Exterminador do Futuro é um pouco essa emergência, assim. O filme se passa em 84 e o mundo acabaria em 1997. Então é muita essa urgência, assim, a gente precisa agir agora para mudar esse futuro. O Vitor está falando, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451, você indica para o pessoal? Nossa. Muito. Admirável Mundo Novo eu li há muito tempo também, ele também é uma distopia. É um pouco diferente. Eu gosto mais de 1984, para dizer a real. Mas também tem muito a ver com 1984. Então, ler os dois livros é muito interessante para você ver como dois pensamentos diferentes mostram esse futuro distópico. Fahrenheit 451 eu ainda não li, está aqui na minha estante, eu preciso ler. Tem outro que eu li recentemente, que é o Nós, de um russo chamado Zamyatin, que dizem que 1984 é muito baseado nele. Outra distopia sensacional, e que tem muito a ver com o que está acontecendo hoje no mundo, é O Conto da Aia. É um livro e também uma série, que eu acho que não tem na Netflix, essa série é HBO, mas o livro vale muito a pena. E o que é muito sensacional no Conto da Aia é que também esse futuro imediato. Quando o Conto da Aia começa, é um mundo normal, tipo, a gente está aqui de boa, eu estou dando essa aula de boa para vocês. O Conto da Aia passa no Paramount, o Felipe está colocando. E no Conto da Aia, um governo assume nos Estados Unidos, um governo conservador, e esse governo começa a tirar direitos das mulheres. Cadê? Traz aqui. Esse governo começa a tirar direito das mulheres. Então, uma hora as mulheres acordam e simplesmente elas descobrem que elas não têm mais acesso à conta delas no banco. No outro momento, elas descobrem que elas estão impedidas de viajar. Isso vai não crescendo até um ponto em que todas as mulheres, uma grande parcela das mulheres desse país, são escravizadas. São escravizadas por uma função reprodutiva. Elas viram escravas de homens que elas não escolheram para conviver, mas só para ter filhos deles. Um dos elementos dessa distopia é a dificuldade que as mulheres de classe alta passam a ter, de se reproduzir, de ter filhos. E o que é muito assustador no Conto da Aia é que a coisa vai começando assim, não crescendo, em passos muito pequenos, e quando você vê, o livro te leva a acreditar que aquele futuro é muito possível de um jeito muito imediato. Que é o que é mais interessante assim no livro, não é? Aí voltando, né? De que futuro é esse que a gente fala, né? No caso do Conto da Aia, esse futuro pode ser amanhã. E se a gente for ver na história recente da humanidade, é muito parecido com o que aconteceu no Irã. Eu não sei se vocês têm ideia do que aconteceu no Irã na história recente, né? O Irã é um país no Oriente Médio, é um país de maioria muçulmana, mas que tinha valores já muito ocidentalizados. Então, era de boa, as pessoas viviam na rua como se vive hoje em São Paulo.
e aí assume um governo religioso fundamentalista, que implanta praticamente uma ditadura religiosa, que, por exemplo, obriga todas as mulheres a saírem na rua de véu. Então, isso era impensável no Irã, até o momento em que aconteceu de fato. E as pessoas foram atingidas pela realidade como se tivessem sido atingidas com um tijolo na cabeça. E aí o Felipe está comentando, né? Pior que os líderes dessa distopia são evangélicos fundamentalistas, exato, no caso do conto da Aya, né? Como no caso da história no Irã, são fundamentalistas muçulmanos. Mas isso é um perigo inerente a todas as religiões. E, assim, é muito necessário que a gente zele pela separação de Estado e religião. As pessoas têm que ter o direito de ter as suas religiões, quaisquer que sejam, inclusive o direito de não ter nenhuma religião. E todo mundo junto tem o direito de que nenhuma religião governe todo mundo. Isso, Persépolis, exatamente. O Vitor está falando de um quadrinho que chama Persépolis. Ele foi escrito por uma desenhista iraniana que chama Marjane Satrapi. Tem um filme também, que é um desenho animado, que conta justamente essa história. A autora, Marjane, era criança no Irã, quando aconteceu a Revolução Religiosa. E ela conta justamente isso, como é que a vida dela virou completamente ao contrário, praticamente do dia para a noite, logo depois da eleição desse partido fundamentalista. Então, a mãe e o pai dela, eu acho que eram professores universitários, eram pessoas super intelectuais e politizadas e tal, e de uma hora para outra a mãe dela e ela só podem sair de casa de véu, e elas têm que ter atitudes religiosas, mesmo não acreditando naquilo. No fim, Marjane acabou saindo do Irã, né? Ela foi morar na Europa por um tempo para fugir disso. Mas essa história, essa distopia, se a gente quiser chamar assim, ela está na vida do Irã até hoje. E o conto da Aya é um pouco nesse caminho. Ela mostra como seria o caminho, esse caminho que o Irã percorreu nos Estados Unidos, com base na tomada do poder por evangélicos fundamentalistas. Fundamentalismo é uma merda sempre, assim. Também tem esse elemento da não discordância, ninguém pode discordar daquilo, ninguém pode pensar diferente, e esse ideal de ser governado por uma religião só, que se sobrepõe às outras e que eventualmente até trabalha para eliminar as outras religiões, né? Que é péssimo. Aliás, eu não sei se vocês sabem, o Felipe Neves ele tem um documentário sensacional chamado Púlpito e Parlamento, sobre a relação dos evangélicos com o poder aqui no Brasil. Muito bom, um trabalho de jornalismo assim excelente. E o que é muito legal no filme dele é que não tem uma demonização dos evangélicos, né? A gente fala, evangélicos, parece uma massa disforme, todo evangélico é a mesma coisa, e não é. Mesmo dentro dos movimentos evangélicos e das denominações evangélicas, existem muitas correntes ali que são enfim, adeptas da democracia e do humanismo, e que expressam essa discordância no meio desse movimento. Mas, infelizmente, hoje no Brasil, os evangélicos que têm mais poder são esses que... É isso aí, propaganda gratuita, tá vendo? Eu vou cobrar royalties depois. Mas hoje no Brasil, os evangélicos que estão mais próximos do poder são esses que têm essa pegada mais fundamentalista mesmo. Ganhei propaganda gratuita, aí eu vou aproveitar para fazer a sua do seu blog. Boa. Aproveitando, a gente está se encaminhando para o fim, mas eu queria que você falasse um pouquinho do seu blog para a galera aí que quer conhecer, enfim, quer ler um pouco mais do que você tem escrito sobre literatura dos últimos tempos. Isso, o meu blog chama Lombada Quadrada, vou colocar aqui o endereço no chat, mas botar Lombada Quadrada no Google, blog Lombada Quadrada, vocês vão chegar. É um blog sobre literatura que eu faço com meu marido, Carlos, que está aqui soprando dicas o tempo inteiro durante essa palestra. E foi um blog que eu comecei basicamente para registrar um pouco do que eu estava lendo e para não esquecer, né? Porque eu leio o tempo inteiro e às vezes eu chegava no fim do ano, não lembro mais o que eu li no começo do ano. Então eu fiz esse blog um pouco para mim mesma, para ir lembrando do que eu estava lendo, para fazer essas anotações, e acabou virando uma coisa que hoje ocupa boa parte assim do meu tempo. E basicamente eu comento sobre livros que eu gostei de ler, livros que eu indico,
E tento sempre dar essa pegada que não é de crítica literária, mas, assim, sempre relacionar um pouco com a realidade que a gente está vivendo. E provavelmente eu vou escrever sobre 1984 para o blog. Acho que de hoje para amanhã vai sair alguma coisa por lá, a partir dessa conversa que foi ótima. Olha aí, que maravilha. E tem lá alguma resenha de livro que cai no vestibular, ou para além do 1984, você lembra assim de alguns títulos? Olha, eu acho que eu escrevi sobre Quarto de Despejo, da Maria Carolina de Jesus. Eu já escrevi sobre. Na verdade, eu gravei um vídeo, porque o blog também tem um canal no YouTube agora, sobre Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, que também já foi citada em vestibular. Já escrevi sobre Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. De vez em quando pinta um clássico, que cai em Enem, que cai em vestibular. Assim, não é muito foco, não vou atrás disso como um pressuposto, mas é inevitável, porque os clássicos também são clássicos por algum motivo, né? Então, se cai no vestibular, algum motivo tem. Então, em geral, são livros bons mesmo, e coincidentemente, acaba que a gente lê muita coisa. Muito legal, Rê. Muito legal. Eu não sei, gente, alguém tem mais dúvidas? Se tiverem, vão colocando aí enquanto a gente vai terminando. Até porque a gente precisa liberar a Renata e também liberar vocês. As últimas lives a gente sempre promete que vai ser só uma horinha e acaba durando 2. Fica imensa. Mas, Rê, queria te agradecer muito pelo papo aí. Foi muito, 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 muito proveitoso mesmo. Real, assim. A gente sempre faz essas aulas especiais para tentar fazer conexões, né? Não só para falar de um tema específico, quer dizer, hoje a gente não queria contar a história toda de 1984 para você saber do início ao fim, muito pelo contrário, quem quiser a experiência dele vai ter que ler o livro ou ver o filme. Mas essas conexões que a gente consegue fazer com democracia, o poder da internet, tudo isso é muito rico para a gente e para a galera que está prestando vestibular, vai daqui a pouco fazer, se mantiver, né, o Enem esse ano, vai fazer Enem, precisa fazer a redação, essas conexões que a gente quer criar sempre, assim, como é que eu posso pegar algum item, algum livro, algum filme e botar na minha redação e com isso, enfim, escrever um texto melhor, e dar bem no vestibular e pensar melhor, né? Acho que essa formação universitária também, pré-universitária, é muito importante. Então, muito obrigado mesmo. Acho que a gente nem combinou direito, mas você fez assim perfeitamente o que a gente objetiva fazer sempre nessas aulas especiais. Tem aqui, ó, V de Vingança é maravilhoso. Lembrei também de V de Vingança. V de Vingança HQ e o filme são incríveis. Quem puder aí ver. Acho que tá na Netflix, é muito legal. Tem essa pegada mais de filme de herói, que não um herói, mas enfim. Tem uns elementos do 1984 aí, 1984 muito, muito claros, né? Não, eu que agradeço pelo convite, foi ótimo. Adoro. Assim, falar sobre livro para mim é sempre um prazer enorme. Enfim, só peço desculpas aí, levei aquela rasteira da minha internet, a semana tá toda assim. Não, Mas imagino. espero que vocês possam ter aproveitado, que eu tenha respondido as perguntas todas. E aí estamos sempre à disposição. O blog também está no Facebook, está no YouTube. Qualquer coisa vocês podem chamar a gente por lá, pelo Messenger ou por mensagem nos posts mesmo, e a gente vai conversando. Eu gosto muito de ficção científica, tenho lido muito ultimamente e, por consequência, também tenho escrito muito sobre. Então, principalmente para quem gosta aí dessa... A gente lê um pouco de tudo, tá? Então, tem muita coisa no blog para todos os gostos. Até Harry Potter, assim, que eu adoro, rola de vez em quando. Então, enfim, chamem a gente por lá, que eu tenho o maior prazer de conversar sobre livro sempre. Maravilha. Só para fazer o teste de popularidade aqui. Quem quer uma outra aula especial com a Renata, e a gente já deixa marcado aqui, escreva sim embaixo desse chat. Vamos lá. Opa! 3, Olha 4! Muito bom. 100% de aprovação. Rê, muito obrigado. Com certeza a gente vai aproveitar, enfim, a gente já tinha até combinado de fazer uma sobre futebol feminino, história do futebol. A gente vai bolar ainda mais para frente, a gente volta com essa aula aí depois para vocês. Mas desde já, brigadão mesmo, bom fim de semana aí e a gente vai se falando.
Para vocês Quem também. quiser, gente, siga a Renata lá no Facebook, o blog do Lombada Quadrada, e nas redes sociais, enfim, aproveitem que tem muito conteúdo legal lá, principalmente para quem gosta de ficção científica, mas não só, né? É isso Valeu, aí. Rê. Obrigada, Tudo de gente. bom aí. Boa semana pra Valeu, vocês. gente. Aproveitem o sábado. Lavem as mãos, passem álcool e evitem aglomerações. Fiquem em casa. Sem churrasco. Fiquem em casa, sem churrasco. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Falou.